Bora lá, pessoal, bora. Como é que vocês estão? Bom demais da conta. Marley Sena falando, estamos no canal Fraldinha Trader. Estou aqui com a minha colinha. Vamos para a aula de psicologia, meu filho. Vocês falam, mas o gráfico aí tá aberto. Não tem problema, o gráfico tá aberto pra gente poder já olhando, fazendo as maracutaias aqui. Beleza? Então tudo tá do jeito. Tudo tá do jeitinho aí. Certo? Então vamos lá, galera. Como é que vocês estão? Tudo na paz, né? Eu mandei o link pro pessoal. Quem não conseguir entrar, quem não conseguir entrar, pois olha isso aí. Depois entre. Acesse o vídeo depois. Claro. Beleza? Então, bora aqui. Primeira questão num todo, você tem que ter papel e lápis na mão, porque este curso é diferente. Beleza? Vocês vão aprender de forma antiga. Então, você vai ter que usar um caderninho. Suas anotações vão ser importantes para você. Por quê? Porque você precisa rever, rasurar, rabiscar, apagar para poder dar bom. Deixa eu coloquei a operação aí, é só para a gente descontraindo e falando, tá? Então, vamos iniciar a nossa aula. Estou com a minha colinha aqui. O que acontece na psicologia do trader é o seguinte. Vamos aqui. Anotem aí que eu vou estar falando para vocês e vocês vão estar buscando resposta no seu subconsciente para poder chegar num ponto de equilíbrio num todo. Chegar aonde exatamente eu quero que vocês cheguem. Beleza? Então a primeira pergunta para vocês é por que a maioria dos traders perdem dinheiro, tá? Comece a imaginar isso aí. Por que a maioria perde dinheiro? Pensa nisso, beleza? Você pensando nisso, você vai ter uma base de que como que é interessante você entender que a maioria perde dinheiro no mercado, tá? Então a maioria perde dinheiro no mercado. O simples fato de não entender que o mercado não te deve nada, tá? O primeiro passo é esse: o mercado não te deve nada. Então, se você entrou numa operação, o mercado vai estar falando assim: ah, você está me devendo aí 240. Não, o mercado não te deve nada. Então, aqui que você vai ter ciência que tudo que acontece é por sua culpa, tá? Então, seja ela de boa, seja ela ruim no mercado, tá? Seja ela de boa ou ruim que acontecer, fechou? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender, beleza? Mas o que é a psicologia do trader? É, é nada mais assim que a sua capacidade de se controlar e não deixar te sabotar, tá? Porque o seu cérebro vai querer te sabotar. Isso 90% das vezes, tá? Beleza? Então, você tendo essa ciência,
que você vai estar no mercado, que tudo é uma questão de probabilidade, de 50% de dar certo, 50% de dar errado, tá? O que que vai demandar você chegar e obter sucesso? É o simples fato de você ter autocontrole, beleza? Então, bora aqui para a gente ver. Vamos pegar os tópicos aqui e vocês vão anotando, tá? Então, de tudo, você tem que ter, num todo, você tem que saber que você vai entrar no mercado sofrendo pressão de todos os lados, tanto na questão financeira, principalmente na psicológica, tá? Que é isso que afeta 95% da galera que está aí tentando ganhar dinheiro com isso. É 95% que falha por quê? Porque já está num ponto onde não consegue ter autocontrole. E tem a questão também de você ser, você querer as coisas imediatista, tá? Você vai ser uma pessoa imediatista, 95% você vai fazer parte dos que não dá certo para isso, tá? Então esquece, esquece isso, beleza? Então, galera, você vai ter que saber controlar suas emoções no todo, beleza? Anote tudo isso. Tem que ser, tem que ter autocontrole, resiliente, tem que ser disciplinado, beleza? Para poder dar certo. Se você não tem o costume de seguir regras em empresa, é meio difícil, mas também não é impossível. Porque dentro de uma empresa você não consegue seguir tal regra porque você acha que ela não tem nada a ver, cara. Mas aí a empresa tem a hierarquia para ser seguida, certo? Vamos supor que aqui você é a sua própria empresa. Você vai fazer de uma forma para que essa empresa dê certo, beleza? Não adianta você, tipo assim, é, mesmo não tendo vontade, você tem que seguir, tá? Então você pôs um parâmetro para operar, vou fazer assim, assim, assado e não vou sair disso, beleza? Não vou sair disso. Vou fazer esse negócio dar certo, tá joia? Então, para isso, demanda disciplina, certo? Então, você tem que entender que é basicamente você não pode ser um apostador. Você tem que buscar ser um trader profissional, um negociante profissional. Pense que isso é sua empresa e você tem que gerenciar ela da melhor forma. Esse é o ponto-chave para você dar certo no trade, beleza? Deixa eu fazer aqui, tirar, senão... Então, entenda o seguinte. A operação está rolando aí, vamos deixar, tá? Aqui no todo a gente não perde nada, porque se vier estopar em 240, a gente não perde nada. A gente está arriscando aquilo que a gente fez, tá? Só estou deixando a operação rolar para poder gerar um fundo para vocês, tá? Não fiz um slide, não fiz uma questão de slide, porque justamente eu quero isso, que vocês escrevam para vocês memorizarem, beleza? Então, no todo, qual que é a diferença do apostador para um trader profissional? Se o cara quer apostador, o cara ele vai buscar adrenalina. O cara vai entrar ali. O cara tem US$ 100 para andar contra, o cara entra com 10 lotes.
É sustentável isso? Ele pode dar uma sorte, cara, de dar muito bom, tá? Mas ele pode se lascar tudo também, tá? Então é isso que é o apostador. Ele quer um ganho rápido, tá? Ele não respeita o risco-retorno, tá? Ele está sempre martelando com lote cheio, um atrás do outro, e vai indo, embolando um atrás do outro, tá? E isso, ao longo prazo, não é sustentável, beleza? Deixa eu abrir aqui. Então aqui, ó, seria como se eu tivesse aqui, ó, tá? Coloquei a quantidade de lote aí para vocês terem uma ideia. É claro que está tudo dentro do meu gerenciamento aí de qualquer forma, tá? Não muda. Por mais que vocês estão vendo aqui, beleza? Esse valor. Então entenda o seguinte, é, o apostador ele sempre vem com essa proposta, tá? Operar sempre por emoção. Ah, vou meter o louco ali, vou fazer assim, tá. Você tem rapidão aqui, coisa e tal, entendeu? Pode dar bom. É assim que o apostador é. Fechou? E qual que é a diferença? Anotem tudo, tá? Tudo que eu estou falando, anotem para vocês refletirem mais para frente. Beleza? A diferença do apostador o trader profissional, no caso, você vai ver que o profissional ele sempre vai pensar a longo prazo. O que é isso? Ele vai sempre fazer de uma forma para aquilo ser sustentável ao longo prazo. Não vai fazer uma forma para poder quebrar, tá? Então ele sempre vai visar proteção do capital, beleza? Questões de perda. Ele tem que aceitar as perdas assim como a empresa. Você faz X coisas para poder receber X valores. Você acaba vendo que não deu certo naquele mês. Vamos supor que você tinha para vender tantos mil e não conseguiu vender. O que acontece? Você obteve perda, né? Prejuízo. Você tem que ser resiliente justamente nesse exato momento. Ah, deu ruim. O que você vai fazer se deu ruim? Se deu ruim, você tem que fazer de alguma forma para poder dar certo, tá? Não apavorar, não desesperar, ter a oportunidade de reagir, beleza? É isso que você vai fazer. Você nunca vai operar por emoção, beleza? Entenda isso. Se você cumprindo esse passo, como buscando ser um trader profissional, aí você vai fazer parte dos 5% que dá certo nisso aqui. Fechou? Então, vou estar fazendo outra pergunta para vocês. É, startou essa entrada aí, beleza? Entenda o seguinte: você vai entrar no mercado como investidor ou como apostador. Você tem que ter isso em mente, beleza? Então você já escreve aí o que você realmente quer para você, porque você não pode, se você já for com essa ideia de ser um apostador, você tem 90% de chance de falir, tá? De falir mesmo, beleza? Entendendo isso aí, mais para frente, a gente vai estar operando junto, vamos estar fazendo as mesmas operações, mesmo tudo, junto mais para frente, vai seguindo o curso certinho, vai dar bom, beleza? Então, bora aqui. Deixa eu dar uma
aqui outro. Uhum. Ah, tá. Bora aqui. Então vamos lá. Então você já tem ciência que a maioria perde é por conta da ganância, tá? A ganância que destrói o cara aqui. Se você for ganancioso, você tem 90% de chance de se estrepar todo, tá? Eu vou falar dessa forma porque é a única forma de vocês gravarem mesmo, tá? Pensa o seguinte, esse é o último capital que você não tem lugar nenhum para tirar dinheiro disso. Você só tem isso aqui para te dar dinheiro. Então você não vai agir de qualquer forma. Você tem nessa ciência que é o último dinheiro que você tem família para cuidar, tem as suas coisas para pagar, suas contas, então você não vai meter o louco. Fechou? Então, tendo essa ciência, isso, você já pegando isso para você, gravando isso, você vai evitar de fazer coisas absurdas, tá? Que vai acontecer, tá? Sinto muito me informar, vai acontecer, só que existe mecanismo para isso, tá? Tanto na plataforma, tanto na plataforma aqui, tanto uma esposa, um amigo, tá? Troca ideia. Vocês têm a mim também para estar pedindo orientação, tá? Porque você que adquiriu o curso é vitalício. A minha ajuda enquanto eu viver, nós estamos juntos e eu vou tentando ajudar vocês o máximo que eu conseguir. Beleza? Essa é a minha proposta. A proposta que eu trago para vocês é essa. Beleza? Então tá com dúvida, tá com um cachorro atrás da orelha, não sabe o que que faz? Não é nem uma pulga mais, é um cachorrão doido. Me chama que a gente troca uma ideia. Fechou? Então bora lá. Você entendeu o que é a ganância destrói o camarada, né? E a segunda coisa é o quê? A falta de gerenciamento. Gerenciamento é a segunda parte primordial para você se manter. Você está fazendo a gestão da sua empresa. Então você tem que gerenciar da melhor forma, filhão. Tá? Entramos aí, estamos agora com 419. Show! Voltou, estopou, tranquilo, dentro do gerenciamento. Tudo seguindo, fluindo normal. Ah, mas agora eu vou lá, vou meter mais 20 contratos. Volta no tópico 1. É a ganância, filhote. Você não precisa fazer 10, 20, 30 operações num dia. Somente duas no máximo. Duas no máximo. Vai ter dia que você vai estar ruim da cabeça mesmo, tá? Você vai sair de casa, tem que levar a chave para abrir o portão, você deixa a chave pelo lado de dentro do portão e se tranca pro lado de fora. Então vai ter dia que você vai estar mais ou menos assim. Beleza? Totalmente desequilibrado, tudo doido, tudo esquisito. É um ponto que eu também vou falar para vocês se atentarem a isso. Não tá legal? Não opera. Ah, minha cabeça tá meio ruim. Tô com dor de cabeça. Zerou a posição. Show. Tô com dor de cabeça. Outro ponto. Você saiu, teve que um compromisso, alguma coisa. Se vier correndo para poder operar e já entrar de qualquer jeito, você vai se lascar mesmo. Vai se lascar, tá? Então, evite. Como que você vai fazer? Você vai se proteger de você mesmo. Então, crie um outro personagem, tá? Crie um outro personagem que é você mesmo e comece a cuidar dele para ele não fazer nada de errado, beleza? Para que isso dê certo, você tem que estar totalmente centrado. A maioria
trabalha CLT, não tem um prazo para poder estudar. Cara, isso não é impossível e não é empecilho, tá? Não é empecilho. Há quase 7 anos atrás, eu estava no estacionamento e no meu horário de almoço estudando, tá? Então, quando não tinha carro, não tinha nada, os carros não vinha carro para poder entrar, eu estava lá fritando minha cabeça, beleza? Então, provavelmente eu tenho mais de 10 mil horas disso aqui, tá? De tela mesmo, de estudo, de desenvolvimento pessoal, com relação ao operacional no todo, que é esse operacional, ele se torna simples. Quando você entende o que você está fazendo ali, ele se torna muito simples. Porque você não tem que ficar escolhendo o tipo de candle para você agir, tá? É sempre o mesmo padrão, beleza? Isso vocês vão entender mais para frente, tranquilo, cara, tá? Então, o terceiro tópico aqui para vocês é o operar demais. Eu sempre ponho isso como um, um ponto de alerta, assim. Por quê? A maioria da galera pensa o seguinte: ah, se eu operar demais, se eu fizer 10 operações de $10, eu sou o cara. Esquece isso, cara. Esquece. Eu sempre martelo nessa questão que o menos é mais. O menos é mais. Se você fizer isso, tendo isso na sua cabeça, que o menos é mais, você vai ver que é interessante. Para você ganhar dinheiro, você tem que estar o menos possível, cara, na tela. É totalmente o contrário, bicho. É muito louco isso, tá? Por que que eu te falo isso? Por isso que eu trabalho com scalp. É justamente este ponto que eu quero chegar. Que o scalp, ele é liberdade, cara. É liberdade que você tem, tá? Você tem liberdade de estar fazendo outras coisas. Você não tem que ficar CLT só que operando. Como é que é isso? Você vai estar 8 horas operando, fritando seus neurônios, tá? E operando em excesso, em excesso, em excesso, em excesso, fadigando seu cérebro e, consequentemente, você não consegue trazer o resultado. Beleza? Então, entenda e anote aí que o menos é mais. É super interessante isso. Vocês vão entender que não tem que ficar preocupado se o Trump deu um peidinho lá nos Estados Unidos. Esquenta com isso não, filho. Tá? Esquenta com isso não. O que tá falando lá não importa. O negócio é que você vai saber o que você vai fazer na hora. O que ia acontecer aqui se o preço chegar em tal região. É isso que você vai fazer. Tá? Não importa quanto tempo você vai demorar para poder chegar no determinado padrão. Chegando lá, você tem que ter total convicção que você vai fazer X, 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 assim, assim, assado. Se der errado, você vai meter o pé. É simples. Se foi tudo contrário àquilo que você pensou, vai meter o pé. Não tem que ficar ficando, dormindo, esperando. Mas o que? Tem que reagir. O scalp é pragmático justamente por isso, tá? Então, você já sabe que o menos é mais, beleza? Gravou isso aí? Anotou? Show! Bora pro quarto. A questão de querer recuperar, tá? Isso mesmo. Querer recuperar. Cara, não existe isso. Não existe, não existe mesmo. Você tomou prejuízo, filho?
É tchau, obrigado. Ah, vamos supor, você colocou na sua cabeça que você tem que operar 1 hora. Dentro dessa 1 hora, você vai fazer somente 2 operações. Dentro do gerenciamento, dentro do ponto certinho que você propôs para você mesmo de entrar. Beleza? Então vamos supor que deu ruim. Ah, eu entrei as 2 vezes, cara, não deu bom. Cara, tudo certo. Você não deve nada. Nem você deve ao mercado, nem o mercado deve nada a você. Simples assim. Beleza? Você entendendo isso? Esse é que eu estou colocando são pontos-chave, tá? Para você entender que é isso que vai sempre martelar na sua cabeça no decorrer que você for aprendendo. A gente não está acostumado com perdas, tá? Então, nosso cérebro sempre vai estar em constante, numa constância, querer te sabotar. Ele sempre vai querer te sabotar, beleza? Então, você tem isso aí, você tem que sair fora. Sai fora, tá? Então, assim, no mercado, é, você não paga para estar certo, tá? Você, você não é pago, né, para estar certo, na verdade. Beleza? Você é pago por gerenciar aquilo que você faz bem. É o que? A sua disciplina, cara. Beleza? Então, quando você gerencia tudo de forma neutra, vou colocar assim, neutra, você não tem que ter sentimentos no quesito de operar, tá? Tira isso da sua cabeça. Ah, se eu operar, se eu ganhei, eu estou muito feliz. Se eu perdi, eu fiquei triste. Tira isso da sua cabeça, que isso destrói o seu lar, destrói a sua vida num todo. Porque fora disso aqui, você tem uma vida. Isso aqui, você não pode se trancar como se fosse um mundo, como se fosse um jogo e você o carinha principal. Tira isso da sua mente, tá? Que isso aí atrapalha num todo. Beleza? Então, aqui o que eu tenho para trazer para vocês agora, nesse tópico aqui, então vamos lá. Vou trazer os pilares para você, tá? De construção da mentalidade correta, beleza? Esse, esse curso de psicologia do trader, galera, vão ter mais ou menos uns 5 módulos, tá? Para vocês entenderem um todo que é a complexidade disso que vai levar você ao êxito. Fechou? Então, bora nos 5 pilares aqui que eu coloquei para você, que o primeiro, pode anotar aí, tá? É proteção do capital, filho. Proteja o trem, proteja no máximo. Você fez tudo, andou errado, mete o pé mesmo, tá? Então, não fica com aquela coisinha de esperança, não. Esperança no mercado, os caras te engolem, tá? Os caras te engolem mesmo, beleza? Entenda que ali é ponto de chegada. Então, você jogou sua ordem agora, às 9h30, já tem quantos caras lá de swing há muito tempo ali. Entenda isso, tá? Fica veaco com isso aí. Então, você sabe que se tá indo naquele ponto seu foi a favor, beleza. Se 9h30 tá caçando andar contra, mete o pé, filhão. Não fica não, porque senão você toma mesmo. Beleza? Então, você tem que pensar em probabilidades. Beleza? Terceiro ponto, você tem que ter um plano. Seguir o plano e executar ele sem ficar hesitando. Seja ele pro lado bom, seja ele pro lado ruim. Deu ruim, mete o pé. Deu bom, vai seguindo o fluxo normal, tá? Nada de extravasar o negócio, não. 2 operações no máximo,
Vocês vão aprender isso aí no decorrer do nosso curso, tá? Tem muito chão aí pela frente aí, filho. Vocês vão estudar e o trem é top. Beleza? Então, caso deu errado, tópico 4, aceitar a perda, filhote. Fih, aceita a perda. Nunca, não tem aquele, como é que o viadinho fala lá? Não posso falar viadinho, né? Ah, já falei viadinho. Aceita que dói menos. Não é isso? É o maluco aí da internet. Aceita que dói menos, que é bom demais. Não é isso, mano? Oh, meu Deus do céu. Aqui o trem é muito louco. Então, galera, eu falo de uma forma informal para vocês memorizarem, beleza? Mas a parada é séria, vocês já conhecem um todo. Quem me conhece sabe como é que eu sou, beleza? Então, através disso tudo, tem o quinto, que vai fazer você buscar a consistência, filho. A consistência que vocês vão vendo ali, ó, que ó, todos os dias é o efeito formiguinha. Todo dia, vai indo tranquilo, filho, tá? Que aqui, ó, pra mim, eu tô aqui pra vocês, porque assim, o meu trabalho, tá? Não é ficar prevendo o mercado, beleza? Meu trabalho é executar um plano. Você tem que pensar desse jeito. Você não está aqui para poder prever para onde que vai, se vai subir, se vai descer, se o Trump vai soltar uma bomba, sei lá o que a coisa toda. Não, tá? Esqueça isso. Você tem que ter lá na sua mente é executar aquilo que você mesmo planejou. Ponto final. Só isso. Beleza? Então você tendo isso aí, isso tudo que eu falei, se vocês anotarem tudo aí, cara, vai dar bom demais isso. Nó, muito top mesmo, tá? Então o que eu vou deixar aqui para vocês é... Eu estou muito feliz de estar fazendo isso por vocês, galera, porque já tem tempo que eu estou para fazer esse curso de forma mais profissional, tá? Mostrando realmente o meu operacional um todo, beleza? Espero que vocês gostem mesmo, de verdade, tá? Então o que eu deixar aqui para vocês como pergunta é... Isso vai ser futuramente que eu vou voltar a fazer para vocês. O que seria o seu erro emocional, tá? Então você pensa no quesito de você, o que te abala com relação a dinheiro. Como que você sente caso você perca dinheiro? E qual que é a sensação que você tem quando você ganha? Ou até mesmo quando você doa um dinheiro? Ou faz um bom grado para uma pessoa, tá? Isso envolve o seu emocional, beleza? O que você sente com isso aí. E num todo, quando você perder, você tem que ter na sua cabeça que é só aquele dia. Tem gente que põe relatório mensal. Isso é errado, tá? Até mesmo se você trabalha como CLT, começa a agir na sua vida como se aquele dinheiro do mês fosse o último, como se aquele mês fosse o último dia do seu trabalho, tá? Como que você movimentaria sua vida com relação a gastos? Com certeza você pensaria totalmente diferente do jeito que você faz, tendo ciência que você vai receber aquilo, entendeu? Então, por exemplo, você está com seu aviso prévio, aí você vai cumprir 30 dias na empresa. Sua cabeça, filho, vai trabalhar totalmente diferente. Por quê? Porque você sabe que é o último mês. Você não tem ciência se vai conseguir um trabalho
logo de imediato assim quando você sair da empresa. Então eu tenho total convicção do que eu estou falando com vocês, que sua cabeça trabalha diferente quando você sabe que não vai ter outro recurso, tá? Então já começa a pensar nisso no trade. É a mesma forma. Pensa que a cada mês que você está, no caso é no dia, né? Então você tem que proteger seu capital, custe o que custar. Tem que custar, proteja ele no máximo que você conseguir. Beleza? Então, é um tópico aí para você analisar, tá? Certeza absoluta que sua cabeça trabalha 3.000 graus. Você já começa a pensar em tudo. Aquele sorvetinho que você tomava todo final de semana com a gatinha. Sabe como é que é? Então, você já vai começar a pensar nisso aí. Beleza? Então, nessa questão, galera, para a gente finalizar, eu coloquei aqui, o pessoal não entrou, não, cada um com seus compromissos, mas tudo bem. A aula vai estar gravada, não tem problema, tá? Para quem não está no grupo, ou quem está no grupo, pode indicar também para estar entrando no curso, beleza? Que a jornada para se tornar um trader lucrativo começa quando você para de tentar vencer o mercado, assim, custe o que custar, tá? E começa a vencer a si mesmo. Então você tem que entender que aqui a sua jornada não é contra o mercado, é contra você, filho. Você vai entrar nisso aqui tendo ciência que você vai ter que estar protegendo você mesmo das suas próprias ações ali, falta de disciplina, tá? Ganância, começou a querer ter ganância, joga um balde de água fria na cabeça do cidadão. Não deixa isso subir para a mente não, tá? Então tudo começou a operar 3.000 ordens por dia, joga outro balde na cabeça do filhinho. Não deixa passar não, tá? Então é isso. Fiz o que eu pude até aqui, que eu acho que eu coloquei todos os tópicos aqui que eu descrevi para vocês, beleza? E espero vocês no próximo vídeo, filhote. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Graça e paz. Até mais. É nóis. Muito obrigado. Vamos para o segundo tópico na semana que vem. Beleza? Na quarta-feira, às 21 horas aí. Tamo junto. Fui!